Fala galera, beleza? Eu vim novamente aqui para mais uma aula de odontologia, mas na verdade nessa aula não é uma aula específica sobre como nós falamos geralmente sobre periodontia, dentística, endodontia. É uma aula um pouquinho mais curta e diferente, que foi tema de uma manchete da revista do CRO e quis conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse tema, um tema super interessante também, que é sobre a lei do ato médico na odontologia. É um assunto que ganhou mais recorrência ultimamente, né? Já existe há anos, mas ganhou mais recorrência ultimamente. Essa aula foi seguida, pautada nessa revista que nós recebemos, né, do CRO e do CFO, sobre esse tema, mais a fim de esclarecer, tanto para profissionais quanto para pacientes, sobre essa lei do ato médico na odontologia, se ela é aplicada ou não para nós profissionais cirurgiões dentistas, certo? Então já vamos explicar que ela não se aplica à odontologia, conforme dito, né? Visto que resoluções do CFO reconhecem a harmonização orofacial, né, a ROF, como uma especialidade da odontologia e conferem ao cirurgião dentista a autonomia para a prática em todo o território brasileiro. E o que seria então essa lei do ato médico? É uma lei bem antiga, né, desde 2013, já está fazendo 10 anos, né, dessa data da gravação dessa aula. A Lei 12.842 de 2013, Lei do Ato Médico, na qual fala sobre o exercício da medicina. É uma lei importante, né? Ela explica, né, que somente profissionais formados em medicina podem realizar a indicação, intervenção cirúrgica e a prescrição dos cuidados antes e após da cirurgia, sendo somente o médico que pode indicar e realizar procedimentos invasivos, como diagnósticos estéticos, terapêuticos, biópsias, etc. É uma lei importante, uma lei vigente, na qual, né, profissionais que não são formados em medicina não podem realizar isso realmente, mas não se aplica à odontologia justamente pelo fato, diversos outros fatores, mas principalmente porque desde o começo da faculdade, nós, cirurgiões dentistas, sabemos que nós, desde o primeiro ano da faculdade, nós temos muito contato com tudo que é dessa região, de cabeça e pescoço, anatomia, nós vemos tudo que é relacionado a crânio, forames, artérias, nervos, né? Relacionado a músculos faciais, etc. Nós não vemos somente boca, nós vemos tudo de região de cabeça e pescoço durante a graduação. Por isso, nós somos um profissional altamente capacitado para realizar cirurgias faciais, tanto as simples, como às vezes em alguns casos de harmonização, como cirurgias faciais reconstrutivas de alta complexidade, como é o caso de uma cirurgia ortognática, feito na grande maioria das vezes por um cirurgião bucomaxilo, tá? Na qual seria o que essa cirurgia ortognática? Uma intervenção cirúrgica que vai corrigir a posição da mandíbula do paciente, né? Se ele é retrognata, se ele é prognata, ou seja, vai levar essa mandíbula para frente, para trás, auxiliando até mesmo em casos de apneia, em casos de uma mordida fora de oclusão e etc. Tá? Então são cirurgias bem complexas e são feitas por um cirurgião dentista, tá? Até mesmo pacientes politraumatizados, né, que sofreram acidentes, também pode ser realizado por um cirurgião dentista, um bucomaxilofacial, em ambiente hospitalar. Então, por isso, essa lei não se aplica à odontologia. Visto que em 2016, o CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, aprovou a resolução número 176, na qual diz que não existe legislação que proíba o cirurgião dentista de realizar procedimentos estéticos na face, tá? Além disso, sabemos que nós devemos sempre agir da região de cabeça e pescoço do ocioide para cima. Não podemos intervir na região de ocioide para baixo, somente de ocioide para cima. Essa é a nossa área de atuação. Esse é o nosso know-how que nós temos, tá? Então, é reconhecido pela justiça. Não tem mais dúvida sobre isso. Mas está até mesmo reduzindo o embate entre profissionais. O que acontece é que às vezes o paciente se sente desconfortável, tem medo, às vezes tem fake news. Então, serve também de conscientização. Eu acredito que a maior dificuldade ultimamente seria mais para conscientizar o paciente que não tem problema de não ser feito por um médico nesse local, né? Poderia sim e deve ser feito por um cirurgião dentista, tá? Nós não atuamos somente em dentes, como é um conceito mais enraizado, né? Já faz décadas na população, que dentista trata somente de dente. Mas não, a nossa área de atuação acima do ocioide está muito bem regulamentada. Agora, o que a gente tem que falar é o que não pode ser feito por um cirurgião dentista, tá? O que nós não podemos fazer. Aqui estão os principais procedimentos, né, ligados à face, à região da face, que nós não podemos realizar, que aí já é para outros profissionais especializados nisso, como, por exemplo, a alectomia, que é
quando é feita uma cirurgia na região da asa do nariz, blefaroplastia, otoplastia, rinoplastia, tá? Oto na orelha, rinoplastia também no nariz, ritidoplastia, que é o chamado de facelift. É, por exemplo, o levantamento do rosto, né? É aquela questão de deixar, quando tem muitas rugas, quando tem muitas marcas de idade, né? Essa cirurgia para remoção, né? Para deixar o rosto mais liso, subir um pouco mais, deixar a musculatura mais tensionada, não flácida. Além disso, não podemos realizar também micropigmentação de sobrancelhas e lábios, maquiagem, design de sobrancelhas, remoção de tatuagens e tratamento de calvície e aplicações capilares. Isso é para outros profissionais. Fora isso que eu disse aqui, que eu citei, do resto nós podemos realizar, pois estamos altamente capacitados a isso, certo? Isso aqui é a resolução 230 do CFO de 2020 diz. Por último, a resolução 176 confere ao cirurgião dentista a autonomia para praticar a harmonização orofacial em todo o território brasileiro, assim como foi falado no começo dessa aula. Porém, é necessário ser um cirurgião dentista para se realizar e, como eu já disse, a nossa área de atuação é a região de cabeça e pescoço acima do ocioide, certo? Então é isso, galera. Foi uma aula um pouquinho mais curta, não sobre temas de graduação, né, de dentística, disciplinas de faculdade, enfim, mas uma questão da nossa profissão, tá certo? Espero que tenha entendido, que tenha ficado claro para vocês. E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.